O que vou relatar é um acontecimento que não só ocorreu comigo, mas também com vários amigos. É, sem dúvida, a experiência mais intensa que já vivi e um evento que não gosto de me lembrar. É algo que me marcou para o resto da vida e quero compartilhar com vocês porque acredito que realmente vale a pena. Isso aconteceu por volta de novembro de 2020, quando o aplicativo Randonáutica ainda estava em alta. Ele indicava coordenadas aleatórias próximas para explorar, prometendo encontrar algo interessante ou, em muitas ocasiões, algo estranho. Naquela tarde, estávamos em minha casa jogando videogame. O clima estava fresco, um alívio após vários dias de calor intenso. De repente, peguei meu celular para responder algumas mensagens e vi o aplicativo. Perguntei aos meus amigos se queriam tentar encontrar um local novamente, pois, quando o aplicativo estava no auge, já havíamos tentado usá-lo, mas sempre nos levava a lugares desinteressantes, o que nos fez achar que era apenas um jogo bobo. Naquela tarde, eles toparam e busquei uma localização no aplicativo, e para nossa surpresa, o ponto indicado ficava atrás de um morro próximo, onde havia uma cruz de concreto bem grande. Estou falando de um povoado próximo a Peixoto de Azevedo. Alguns devem saber de que lugar estou falando. Partimos rapidamente, pois o sol já estava se pondo. Caminhamos até a cruz, e já eram 18 horas, se não me engano. Ainda havia um pouco de luz, e levamos nossos celulares, então seguimos em frente. No entanto, com a pouca luz, o caminho atrás do morro parecia sombrio, nada tranquilo e pacífico como durante o dia. Notei que todos estavam tensos, mas éramos 6 pessoas, o que nos deu coragem para seguir em frente. Começamos a descer o caminho. Caminhamos por cerca de 20 minutos e, ao nos aproximarmos do ponto, chegamos a uma bifurcação. Escolhemos o caminho que achamos que nos levaria mais rápido ao local, já que o aplicativo mostrava apenas o ponto final, sem rota. De repente, ouvimos ruídos no mato, como se alguém ou algum animal estivesse por perto. Ficamos parados, tentando não fazer barulho. Olhei para o celular e já eram quase 20 horas. Não entendíamos como o tempo tinha passado tão rápido. A escuridão já tomava conta de tudo, iluminada apenas pela luz da lua e pelas lanternas dos celulares, que decidimos desligar para não chamar atenção. Abri o aplicativo novamente e percebi que estávamos muito perto do ponto, porém ninguém mais queria continuar, inclusive eu. Todos estávamos tensos e nervosos, com a sensação de que algo estava errado. Decidimos voltar, ligamos as lanternas e, no momento em que acendi a minha, vimos uma sombra cruzar rapidamente o caminho à nossa frente. Saímos correndo e nisso um amigo caiu tomado pelo pânico. Voltei com outro amigo para ajudá-lo, enquanto os outros 3 continuaram correndo. Continuamos correndo, mas logo percebemos que estávamos em um caminho desconhecido. Paramos, olhamos em volta e constatamos que estávamos perdidos. Não víamos as luzes nem ouvíamos os passos dos outros amigos, o que nos fez acreditar que tomamos um caminho completamente diferente. Se estivéssemos no mesmo trajeto, veríamos alguma luz à frente, mas não havia nada além de escuridão. Novamente, ouvimos passos próximos e o som de alguém chorando. Ficamos paralisados e um calafrio percorreu meu corpo como nunca antes. Continuamos correndo sem rumo, apenas tentando nos afastar do que quer que estivesse nos cercando. Chegamos a uma grande árvore e paramos para recuperar o fôlego. Foi então que ouvimos uma voz vinda do alto da árvore. Eram nossos amigos e um deles disse em voz baixa: "Subam rápido, ela está vindo." Não sabíamos quem ela era, mas sem hesitar subimos na árvore. Perguntei o que ele queria dizer, e ele começou a explicar algo que nos deixou ainda mais aterrorizados. "Quando começamos a correr, não percebemos que vocês tinham ficado para trás", ele disse. "Eu olhei para trás quando ouvi algo cair bruscamente, mas não vi vocês. Paramos para esperar, mas vocês não apareceram."
Íamos voltar quando ouvimos uma risada atrás de nós. Eu achei que fosse um de vocês e ia reclamar, mas, ao me virar, o que vimos foi uma senhora muito velha, completamente nua e extremamente pálida. Ficamos sem saber como reagir, quase congelados de medo. Só saímos do transe quando ela começou a rir alto e se jogou para trás, movendo-se em 4 patas, mas de cabeça para baixo, vindo em nossa direção. Na escuridão, vimos que ela estava realmente ali, caminhando como nossos amigos haviam descrito. Ela procurava algo, e esse algo éramos nós. Rezei para que ela não olhasse para cima e, por sorte, não olhou. Sumiu no completo breu. Olhei para o celular, abaixei o brilho ao mínimo e vi que mais 1 hora havia se passado. Abri o aplicativo para verificar se estávamos longe do ponto, mas ainda estávamos exatamente no local marcado. Acreditamos que tudo havia acabado, mas estávamos enganados. Passados cerca de 5 minutos, ouvimos a risada novamente, agora vinda de todas as direções. Então, um sussurro veio de cima de nós, na copa da árvore. Pulamos sem pensar na altura e corremos o mais rápido que podíamos, com as lanternas acesas. Conseguimos encontrar o caminho de volta, avistamos a iluminação da cruz e sentimos um alívio imenso. Quando olhamos para trás, lá estava ela, parada e nos observando. Depois correu para a escuridão e desapareceu. Descemos até a rua de terra e seguimos para casa em silêncio. Não entendíamos como, mas já era quase 11 da noite. Nunca mais usamos o aplicativo e muito menos voltamos àquele lugar, nem mesmo de dia. Ninguém quis falar sobre o ocorrido e até hoje não sabemos quem ou o que era aquela mulher. No início dos meus 20 anos, morava a cerca de 30 minutos de New Hampshire. Eu tinha um relacionamento de 2 anos ao qual tinha acabado de terminar. Era um período estranho na minha vida, daqueles em que você fica meio perdido, tentando entender as coisas, talvez procurando um significado sem perceber. Minha avó era extremamente religiosa e participava das missas de forma fiel. Depois que meu avô faleceu, comecei a ir à igreja com ela todos os domingos. Parte de mim ia para apoiá-la e parte porque eu sentia que talvez precisasse de um pouco de equilíbrio também. Meu avô tinha sido um veterano condecorado, muito conhecido e respeitado em nossa comunidade, e sua partida deixou um enorme vazio na vida dela. Apesar de estar de luto, sua fé permaneceu inabalável. Ela me dizia que sabia que ele finalmente estava reunido com o Senhor, e eu podia ver o quanto isso a confortava. Eu admirava isso. Uma fé assim, que traz paz de verdade, é rara. Acho que é algo que as pessoas buscam a vida toda, para ser honesto. Um domingo após a missa, conheci uma garota. Tudo isso ainda parece um sonho febril. Eu nunca a tinha visto antes, o que era incomum, já que nossa comunidade era muito unida, especialmente na igreja. Ela tem cabelos escuros e cacheados e olhos cor de avelã profundos. Esperei o fim da missa e me aproximei dela. Parte de mim estava atraído por ela, e outra parte estava feliz por ver alguém novo ali, especialmente alguém da minha idade. Começamos a conversar e a faísca estava definitivamente ali. Tenho certeza de que todos sabem do que estou falando, aquela sensação de quando você conhece alguém e imediatamente sente uma conexão. O nome dela é Kaylee e ela tinha um tipo de charme quieto e misterioso que me atraía. Tentei fazer perguntas específicas sobre o passado dela, como a família e a vida em casa, mas ela fazia piadas e dizia que eu teria que sair com ela para obter essas respostas. Eu realmente gostava daquela troca de provocações. Depois de um pouco de insistência brincalhona, ela me disse que sua família tinha se mudado recentemente para a área e que ela fazia faculdade por perto,
o que explicava por que eu nunca a tinha visto antes. Quando terminamos de conversar, consegui o número dela e fiquei animado por ter conhecido alguém novo. Durante a semana seguinte, trocamos mensagens com bastante frequência e compartilhamos nossas redes sociais. Lembro-me de ter rolado pelo Instagram dela em certo ponto, surpreso por ela ter tão poucos seguidores. Eu preferia assim. Ninguém quer se apaixonar por alguém que compartilha cada ida ao banheiro nas redes sociais. Falamos sobre muitas coisas e, eventualmente, ela se abriu mais sobre sua família. Não quero entrar em muitos detalhes, mas a situação dela não era boa. O padrasto dela era um alcoólatra desagradável e frequentemente maltratava ela e a mãe. O pai biológico dela era consideravelmente pior. No entanto, ela não deu detalhes específicos, mas aparentemente eles tiveram que se mudar para fugir dele. Ela se transferiu de faculdade e tudo, deixando para trás tudo e todos que conhecia. Eu não quis ultrapassar limites e perguntar mais sobre o pai dela, só fiquei feliz por ela estar se abrindo comigo. Por mais que eu gostasse do mistério, foi bom conhecê-la de forma mais pessoal. Não marquei um encontro imediatamente, pois achei que haveria na igreja. No domingo seguinte, lá estava ela de novo. Tomei isso como um sinal e a convidei para sair depois da missa. Ela não hesitou, apenas sorriu e disse sim, e combinamos de nos encontrar mais tarde naquela semana. Passei o resto da semana pensando nela, nervoso com o nosso primeiro encontro. Quando a noite finalmente chegou, mantivemos as coisas simples. Fomos ao cinema e depois comemos algo, nada extravagante, apenas uma noite tranquila, onde pudéssemos conversar e nos conhecer melhor. Honestamente, achei que estava indo muito bem. Ela era uma ótima ouvinte e parecia genuinamente interessada, o que me deixou animado. Eu não queria que a noite acabasse tão cedo, então, depois do jantar, sugeri dar uma volta de carro, pensando que seria uma chance de continuarmos conversando sem o barulho de um restaurante ao nosso redor. Pegamos a estrada, dirigindo um pouco para fora da cidade. Estávamos em uma daquelas estradas que tecnicamente eram rodovias, mas pareciam uma estrada de mão dupla comum. Era sinuosa e havia árvores de ambos os lados. Tudo estava perfeito. É impressionante como as coisas podem mudar em um instante. O que estou prestes a descrever é algo que nunca conseguirei apagar da minha mente. Do nada, ela começou a falar, mas não era em inglês. Suas palavras eram rápidas, murmuradas, e soavam como português, francês ou algo parecido. No começo, achei que ela talvez estivesse brincando ou me testando, mas então percebi seus olhos. Eles se reviraram, deixando apenas a parte branca. Desviei o carro e quase bati na barreira. Meu coração começou a disparar porque parecia que ela estava em algum tipo de transe ou tendo uma convulsão. Me controlei e encostei o carro no acostamento, tentando manter a calma. Naquele momento, eu estava em pânico internamente. Procurei o telefone e liguei para uma ambulância, sem saber o que dizer, além de que achava que ela estava tendo uma convulsão. Enquanto esperava, continuei checando-a, sem saber se ela estava consciente do lugar onde estava. Ela ainda falava e sua cabeça parecia vibrar. Eu não sabia o que fazer. Não queria tocá-la, mas sentia que precisava fazer algo. Nunca estive tão apavorado na minha vida. Então, tão repentinamente quanto começou, tudo acabou. Ela virou a cabeça para me olhar e fechou a boca. Piscou com os olhos voltando ao normal e me deu uma expressão selvagem e de olhos arregalados. Nunca esquecerei esse olhar. Antes que eu pudesse dizer uma palavra, ela abriu a porta do carro e literalmente correu para dentro da floresta. Vou repetir. Ela literalmente correu para a floresta. Eu tentava entender o que acabara de acontecer, mas não conseguia me mexer. Minha cabeça girava e tenho quase certeza de que minhas mãos tremiam. Fiquei naquela posição até a polícia e os paramédicos chegarem. Contei tudo a eles, por mais insano que parecesse.
Detalhei cada parte, sobre como os olhos dela ficaram e como ela correu para o mato. Eles assentiram e anotaram minha declaração, garantindo que fariam o melhor para encontrá-la. Eu devia parecer louco, mas eles me levaram a sério o suficiente. Depois daquela noite, ela desapareceu. Nunca mais a vi. Procurei por ela na igreja, mas ela nunca voltou. O Instagram dela foi deletado e aparentemente ela bloqueou o meu número. Pedi para um amigo mandar uma mensagem para o número dela e parecia que ele nem existia mais. Nenhuma busca na internet resultou em algo. Perguntei até para pessoas na igreja se conheciam ela, mas ninguém sabia de nada. Eu não sei o que aconteceu com ela e talvez nunca saiba. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Meu nome é Juliana e sou natural de Tamaulipas, no México. Gostaria de contar minha história sobre os dons que são herdados de geração em geração. Minha mãe sempre me dizia que se eu olhasse o suficiente acabaria invocando coisas, mas eu nunca acreditei. Sou a única bisneta que chegou a conhecer minha bisavó, uma mulher muito forte, energeticamente. Ela era daquelas senhoras que curavam e faziam rituais de limpeza. Ela era a maior protetora da nossa casa contra espíritos. Infelizmente, ela faleceu em 2016 devido a uma operação mal-sucedida em um hospital aqui no México. Já era bem idosa. Tinha 95 anos quando morreu, mas isso não fez ser menos doloroso. Um mês após o falecimento dela, comecei a ter problemas de saúde, como taquicardias. Medicamente não era grave, mas espiritualmente me disseram que eu estava carregando um morto, que me tirava as forças para respirar e me causava dores no peito. Eu não sabia exatamente com o que estava lidando, pois não nasci com o dom, eu o herdei. Com o tempo, fui me acostumando a ver pessoas de relance que simplesmente não estavam ali. Minha casa é uma construção antiga no centro de Ciudad Victoria, com paredes de tijolo e barro e até mesmo um poço onde se pega água. Atrás dessa casa antiga, minha família decidiu construir uma casa maior e mais moderna. No início de 2017, meu dom começou a se desenvolver. Eu não apenas os via, mas essas pessoas começaram a falar comigo e queriam algo de mim. Embora o assunto não me surpreendesse, sempre fui muito medrosa. Um dia, em maio daquele ano, estava deitada no quarto que dividia com minha mãe, cuja porta dava diretamente para o enorme quintal da casa. Ouvi claramente minha mãe me chamando, pedindo ajuda, e saí correndo para perguntar o que havia acontecido, mas ela não respondeu. Pensei que talvez ela precisasse de ajuda para pendurar a roupa, já que a máquina de lavar tinha acabado de desligar. Então peguei algumas peças e fui em direção à parte mais escura do quintal, onde estavam os varais. Perto de mim ouvi o estalo de um galho, como se alguém tivesse pisado nele. Ao meu lado estava meu cachorrinho, Pato, que olhou para o mesmo lugar que eu, em alerta. Ignorei e continuei a pendurar a roupa. Me ajude. Estava tudo em completo silêncio quando de repente ouvi a voz da minha mãe pedindo ajuda. Tirei a camisa que estava pendurada e atrás dela estava o rosto de uma mulher desfigurada. Fiquei tão apavorada que larguei tudo e saí correndo enquanto meu cachorro latia para o nada. Entrei no quarto, desesperada, e percebi que minha mãe estava no banheiro o tempo todo. Ela perguntou o que havia acontecido e contei o que ouvi e vi. Minha mãe sempre foi a única a acreditar em mim. Então ela saiu para ver quem estava lá fora, mas não havia ninguém. Apenas as roupas que eu havia pendurado, agora caídas no chão, como se alguém as tivesse arrancado do varal. Decidimos ir dormir e tentar esquecer o que havia acontecido, mas já deitadas, por volta das 2 da manhã, a televisão do quarto vazio da minha avó falecida
ligou de repente com o volume no máximo. Não havia mais ninguém na casa, apenas minha mãe, meus cachorros e eu naquela noite. "Vamos", disse minha mãe, e eu a acompanhei aterrorizada para verificar. Desconectamos a televisão e lembro-me que, ao olhar para um canto do quarto, vi algo que ainda não consigo compreender. O controle remoto estava flutuando como se alguém invisível o estivesse segurando, e assim que olhei, ele caiu sobre a cama, como se alguém o tivesse soltado. Saímos correndo de volta para o quarto e minha mãe acendeu uma vela. Mais tarde minha mãe dormiu, mas eu não tive a mesma sorte. Por volta das 13h30, percebi que ela tinha caído em sono profundo, enquanto eu continuava forçando meus olhos a se fecharem. Então ouvi algo na janela, como se alguém estivesse batendo, mas sem querer acordar minha mãe. Olhei e lá estava ela, a mesma mulher desfigurada do quintal, espiando pela janela. Eu não consegui pronunciar uma única palavra. Fiquei parada ali, olhando para ela por vários minutos. Ela não se movia, mas sabia que ela me procurava. Minha única solução foi fechar os olhos com força e começar a rezar. Rezei com toda a minha força, pedindo a Deus que nos ajudasse, que levasse aquela coisa embora. Também disse àquela presença que não sabia o que ela queria, mas que eu não podia ajudá-la. Aquela noite foi muito difícil para mim. Parecia um sonho interminável, e antes que eu percebesse, minha mãe estava na minha frente com uma vela grande e algumas ervas. Notei que meu corpo estava adormecido e eu não conseguia me mexer enquanto ela tentava expulsar o que estava ali. Até hoje, nunca vivi algo parecido novamente. Muitas pessoas que visitam minha casa e a quem conto essa história dizem que essa mulher não queria ajuda, ela me queria. Desde a morte da minha bisavó, a casa ficou exposta para que esses espíritos entrassem, e eu, como alguém que tem esse dom, os atraí. Hoje, com 24 anos, ainda vejo muitas coisas, e está quase completando 7 anos desde aquele evento, que com toda a minha alma espero nunca mais experimentar, porque senti que estava morrendo por dentro. Agora não moro mais naquela casa, vivo no Texas, mas até hoje as almas que vagam por esta terra ainda me procuram, mas aprendi a ignorá-las. Isso aconteceu no último dia de Ação de Graças, quando eu estava voltando da faculdade para casa com minha amiga. Nós duas tínhamos cerca de 21 anos. Minha família mora em uma área muito remota do Arkansas, longe de qualquer cidade grande. Para chegar lá, precisávamos dirigir por cerca de 1 hora em estradas estreitas e sinuosas nas montanhas. Há muitas curvas fechadas, em que não dá para ver o que está adiante, e a estrada inteira corre ao lado de penhascos íngremes, sem guarda-corpos. Eu geralmente sou boa em dirigir nas montanhas, mas como estávamos no carro da minha amiga, eu estava indo mais devagar que o normal, um pouco abaixo do limite de velocidade. Quase assim que começamos a parte mais difícil da viagem, outro carro começou a nos seguir bem de perto. Isso me deixou tensa, então, assim que encontrei um lugar seguro para encostar, parei. Entrei em um pequeno estacionamento vazio de uma igreja. Minha amiga se ofereceu para dirigir o resto do caminho, mas decidi continuar dirigindo, já que ela não conhecia aquela estrada. Achei que seria mais seguro se eu dirigisse. Voltamos para a estrada, mas alguns minutos depois tive que frear bruscamente porque um carro estava parado bem no meio da pista, bloqueando nosso caminho. O carro não estava encostado no acostamento. Ele estava parado no meio da estrada. Minha amiga disse que talvez o carro tivesse quebrado e o motorista não pudesse chamar um guincho por não haver sinal de celular por ali. Eu senti um mau pressentimento e imediatamente travei as portas, dizendo para minha amiga ficar no carro, não importa o que acontecesse.
Ela começou a parecer preocupada e mencionou que achava que era o mesmo carro que estava nos seguindo antes. O carro estava parado logo antes de uma curva acentuada, então não era seguro ultrapassá-lo. Minha amiga começou a entrar em pânico e a me pedir para passar, mas eu estava com medo de ser atingida por um caminhão grande ou até mesmo sair da estrada e cair do penhasco. Buzinei, mas nada aconteceu. Não podíamos chamar ajuda porque não havia sinal de celular. Ficamos ali sentadas, esperando, sem saber o que fazer. Buzinei algumas vezes, esperando que ele saísse do caminho, mas em vez disso, um homem saiu do carro. Ele caminhou lentamente até a traseira do carro, apoiou-se nele e ficou nos encarando. O pânico da minha amiga só aumentava e eu me sentia completamente paralisada. O homem não parecia estar verificando o carro ou tentando consertar algo. Ele apenas estava ali parado, nos observando, o que tornava tudo ainda mais assustador. Então disse à minha amiga para não olhar para ele, tentando mantê-la calma. Meu coração estava disparado e eu estava pronta para passar por cima dele se ele fizesse qualquer movimento brusco. Estávamos presas, sem ter como sair, então eu silenciosamente esperava que outro carro aparecesse logo para quebrar a tensão. Isso durou o que pareceu uma eternidade, embora provavelmente tenha sido cerca de 15 minutos. O homem ficou encostado no carro, nos observando calmamente o tempo todo. Finalmente vi os faróis de outro carro no espelho retrovisor. Assim que as luzes apareceram, o homem correu rapidamente de volta para o carro, entrou e saiu em alta velocidade. Ficou claro que não havia nada de errado com o carro dele. Não vimos mais nada por um tempo, mas mais tarde passamos pelo mesmo carro parado à beira da estrada. Ele voltou para a rodovia e começou a nos seguir novamente. Tentei acelerar para despistá-lo, mas ele continuou nos perseguindo. Nesse ponto já tínhamos sinal de celular. Liguei para casa e contei tudo aos meus irmãos, pedindo para que esperassem na varanda por nós, caso fosse necessário. O carro ficou atrás de nós o caminho todo, seguindo-nos pela longa e estreita entrada que leva até a minha casa. Quando finalmente chegamos, fiquei aliviada ao ver meus 2 irmãos na varanda com armas em punho e expressões sérias. Entrei na garagem e o carro apenas foi até o final da rua. Fez a volta e saiu em alta velocidade. Tentamos ver a placa do carro, mas não conseguimos ler. Minha amiga e eu ficamos muito assustadas, mas quando contei a história para outros amigos, eles infelizmente não acharam que foi grande coisa. Meus avós moram em uma pequena cabana no Alasca, então eu não os vejo com muita frequência. Porém, no outono passado, fiz uma viagem de carro até lá no meu trailer só para visitá-los durante a temporada. Vários outros membros da família também voaram para lá. Bom, quando chegou outubro, começou a esfriar e a neve estava prevista para chegar, então tive que sair antes que as estradas ficassem ruins demais. A estrada que vai do Alasca e passa pelo Canadá é famosa por ser extremamente remota. Não há sinal de celular na maior parte dela, e o caminho atravessa colinas, vales, florestas e montanhas. A maioria das pessoas que fazem essa viagem dorme nos poucos postos de descanso para caminhões ou em áreas de camping públicas ao longo do percurso. No meu segundo dia, dirigi até às 20 horas antes de encontrar um lugar para estacionar e passar a noite. Era uma estrada de terra com um pequeno espaço entre as árvores para estacionar e dormir. Acho que muita gente ficaria apreensiva em dormir no meio do nada assim, mas eu fazia isso com frequência no meu trailer, então estava acostumado. Fiz algumas panquecas para comer, depois fui para a cama e liguei um filme para assistir. Não demorou muito após minha chegada para que eu ouvisse passos por perto. Sentei-me e abri uma das persianas, mas eu não tinha nenhuma luz externa acesa, então tudo o que vi foi a escuridão completa da floresta. Os passos pareciam vir de lá,
mas eu não conseguia confirmar se era uma pessoa ou não. Pelo que vi ao chegar no camping, aquele era o único lugar para estacionar, mas talvez houvesse outros que eu não notei. Se fosse uma pessoa, ela teria que ter estacionado em algum lugar próximo, pois não teria como estar apenas vagando por lá. Pensei em ir até a frente do trailer e acender as luzes, mas achei melhor ficar quieto. Talvez nem tivessem me visto ali e estivessem apenas voltando para o acampamento deles, ou nem fosse uma pessoa. Depois de alguns minutos, tudo parecia tranquilo e continuei assistindo ao filme. Fui dormir por volta das 9h30, sabendo que teria que acordar cedo para dirigir novamente no dia seguinte. Acordei com 3 batidas fortes na porta do trailer. Estava quase escuro demais para ver dentro, então acendi a luz de leitura ao meu lado. Por favor, eu só preciso de um pouco de água e depois irei embora. Era uma voz masculina, profunda, como se fosse alguém mais velho. Olhei para o relógio e já eram 2 da manhã. Se esse cara realmente estava lá fora e precisava de ajuda, ele tinha muito mais com o que se preocupar além de água. Ele estaria quase congelando lá fora àquela hora da noite. Por que você está aqui? Como você chegou até aqui? Perguntei. Houve uma pausa. Meu caminhão quebrou há uns poucos quilômetros atrás. Só estou procurando ajuda. É só isso. Não quero causar problemas. Meu instinto me dizia que algo estava errado. Nada fazia sentido. Fui até a janela do outro lado e tentei espiar para vê-lo. Estava muito escuro, mas consegui ver a silhueta dele bem perto da porta. Achei estranho ele estar tão próximo, como se estivesse tentando ouvir ou até entrar, e nisso então vi outra coisa. Atrás dele pude ver mais figuras se movendo no escuro. Várias, pelo menos 4 ou 5. O homem bateu de novo, quase esmurrando a porta como se estivesse perdendo a paciência. Recuei silenciosamente, peguei as chaves e respirei fundo antes de correr para a frente e ligar o trailer rapidamente. Assim que fiz isso, os faróis iluminaram vários homens na minha frente, todos aparentando ter entre 30 a 40 anos, com barbas ralas e roupas de inverno. Eles começaram a gritar enquanto eu passava por eles e voltava para a estrada principal. Dirigi até chegar a um posto de gasolina. Quando finalmente consegui sinal e envolvi a polícia, já era tarde demais para fazer algo. Neste outono não viajei para lá, e estou começando a duvidar se algum dia farei isso novamente. Há 1 ano e meio gosto tanto de ouvir quanto ler relatos, mas até hoje não tive coragem de compartilhar a única experiência paranormal que vivi. Apesar de ser uma história bem curta e talvez não tão surpreendente, sinto arrepios toda vez que a conto. Moro com minha família em um conjunto habitacional onde os prédios ficam de frente uns para os outros. Há cerca de 4 anos, em um desses prédios, morava uma senhora chamada Dorita. Ela era uma mulher muito ativa para a idade e costumava vender doces que atraíam as crianças. Lembro-me que um dia, perto das festas natalinas, a vi pela janela do meu quarto. Ela entrou muito apressada em sua casa. Não dei muita importância, pensei que estava apenas com pressa, mas desde aquele momento nunca mais a vi entrando ou saindo. Pouco tempo depois, em uma tarde em que eu estava na varanda com meu pai e minha irmã, notei que vários carros chegaram e estacionaram em frente ao prédio. Um grupo de pessoas se reuniu em frente ao apartamento da senhora Dorita. Pensei que talvez fosse uma reunião familiar, embora tenha achado estranho que ela não saísse para recebê-los como sempre fazia. Não pensei mais no assunto. Havia umas 6 ou 7 pessoas conversando entre si, quando de repente vi a senhora Dorita sair de sua casa com uma vassoura e uma pá. Ela caminhava entre as pessoas como se nada estivesse acontecendo, sem olhar para elas e sem que elas a olhassem. Cada um estava no seu canto. Eu a vi se abaixar,
pegar uma sacola plástica do chão e depois voltar tranquilamente para sua casa. Pensei que talvez ela já tivesse cumprimentado os visitantes, por isso não os estava notando, mas ainda assim, seu comportamento me pareceu um tanto estranho. 4 dias depois, uma amiga da minha mãe nos contou que a senhora Dorita havia falecido há quase uma semana. No dia em que vimos as pessoas em frente ao apartamento, elas estavam lá para uma cerimônia de orações em sua memória. Fiquei em choque. Eu tinha certeza de que a vi saindo de sua casa, caminhando entre as pessoas e voltando. Quando contei à minha família o que tinha visto, fiquei surpresa ao saber que tanto minha irmã quanto meu pai também a tinham visto fazendo exatamente a mesma coisa. Desde então, penso que, em alguns casos, os espíritos podem parecer tão reais que nunca imaginaríamos estar vendo alguém que já não pertence mais a este mundo. Essa é minha história. Talvez não seja tão impactante quanto as que costumam ser compartilhadas. Eu sei, mas queria relatá-la.